sou Marcelo, né? Vou falar um pouquinho sobre mim antes de começar a apresentação, mas é basicamente uma apresentação sobre Plotters, né? Que eu vou explicar melhor o que que é, caso tenha gente que não conheça, e um pouco do meu aproveitar para compartilhar um pouco também do meu processo criativo e das experimentações que eu venho fazendo e contextualizando elas com os Plotters, né? Então, né, começando rapidamente por mim, eu tenho doutorado em computação pela URGS, né, e fiz meu doutorado em Deep Learning, né, de modo mais específico. Tem passagem aí por algumas empresas no setor de inteligência artificial, né, agora eu estou trabalhando só com consultoria e me dedicando mais à arte generativa mesmo. E eu trabalho com arte generativa, né, Creative Coding, como hobby desde 2015, né, quando eu fui introduzido ao Process. Então, desde então eu tenho migrado assim de linguagem e agora eu estou trabalhando mais em Python. Antes de começar a parte propriamente dos Plotters, né, eu sempre gosto de falar um pouquinho das inspirações que eu tenho, né, onde é que eu busco coisas para desenhar. Então, acho que os tópicos principais são, né, matemática, computação, coisas bio-inspiradas e cartografia. E às vezes eu trabalho um pouco com formas abstratas. Então, esses dois aqui em cima são de trabalhos recentes que eu fiz com Signed Distance Functions, né, que é uma maneira de representar formas tridimensionais, ou bidimensionais, mas nesse caso são tridimensionais, né. Aqui só mais alguns exemplos, eu vou passando eles, fica só como meio que uma galeria mesmo. Eu gosto de fazer algumas artes inspiradas em ciência também. Algumas dessas aqui eu tentei fazer com Plotter, eu acho que talvez tenha imagens delas na apresentação mais tarde. Aqui, como eu tinha mencionado, né, coisas bio-inspiradas. Tem pelo menos duas dessas aqui que eu fiz com Plotter também, acho que tem na apresentação. Aqui só mais um exemplo de um GIF bio-inspirado. Mas vou passando. Em alguns momentos eu vou desviar um pouco do tópico dos Plotters, mas eu puxo de volta rapidamente, né? Tem interesse por cartografia, né? E eu tenho explorado como trabalhar com mapas usando os Plotters. Vou mostrar depois. Mas eu tenho essa ferramenta que eu fiz, que fez um certo sucesso na internet quando eu lancei, que é o Pretty Maps, para fazer mapas a partir dos dados do OpenStreetMaps. Aqui alguns exemplos, eu vou passando essas imagens, eu, eu deixo elas em quase todas as apresentações. Aqui alguns exemplos de artes abstratas que eu fiz, essa aqui em particular eu fiz no Plotter também. Aqui tem uma galeria que eu vou passar mais um tempo falando, que é uma galeria do OpenPlotter mesmo. Só caso, eu vou explicar mais direito o que é o OpenPlotter logo depois, mas caso alguém que esteja acompanhando não saiba o que é essa ferramenta que tem aqui atrás, que ela é basicamente um braço mecânico onde tu bota uma canetinha e tu consegue alimentar arquivos vetoriais para ela e fazer com que a canetinha desenhe no papel, basicamente. Então, aqui tem isso aqui é um dos trabalhos que eu mostrei antes, né, que uma simulação de reação de fusão. Eu pintei com tinta preta no papel preto, né, eu tenho tentado experimentar com coisas não convencionais, não que seja muito pouco convencional, né, mas eu tenho tentado experimentar com coisas que fujam, assim, dessa base que é um papel branco caneta preta no papel branco. Bom, aqui são outros exemplos, coisas mais abstratas. Aqui tem algumas tentativas que eu fiz de fazer mapas, né, eu tô com um projeto que eu tô para fazer ainda, mas tô meio sem tempo de desenhar todos os bairros de Porto Alegre, cada um num papel colorido, recortar eles e fazer um mosaico na minha parede, né? Já fiz alguns, imprimi alguns, eles estão numa escala compatível, mas ainda falta imprimir todos os outros. Aqui
Na direita, tem uma imagem que eu fiz com aquele processo de dithering, sabe, são quando tu desenha várias bolinhas coloridas e algumas com a cor preta também, para desenhar, para simular tons, variações de tons de cor num papel, como os jornais antigos usavam. Então, isso aqui são várias, eu tirei a foto de longe, né, mas são várias bolinhas coloridas com canetas ciano, amarelo e magenta que eu comprei, e mais uma caneta preta, né, então imprimi uma foto minha com canetinha. Mais alguns exemplos, nada muito específico para comentar sobre eles. Aqui mais um mapa, aqui um, uma tentativa que eu fiz de desenhar com duas cores a simulação de reação de fusão. E aqui é um projeto inacabado que eu pretendo retomar em algum momento, que eu desenhei vários quadradinhos e eles formam uma sequência que é uma animação, né? Então, eu queria tirar uma foto disso e recortar os quadradinhos e fazer, de fato, a animação. Que seria a mesma coisa que fazer uma animação digital, mas tu tem a rugosidade do papel, assim, então acho que ia ficar um efeito legal. Daí, entrando exatamente em Plotters, né, explicar mais diretamente o que eles são, basicamente são ferramentas assim, que consiste num braço mecânico que se movimenta, né, em duas direções horizontalmente, né, ele tem dois eixos ali, e ele também tem um eixo vertical que permite subir e descer a caneta. Então, tu consegue programar ele para fazer com que o braço se movimente em uma curva que tu pode especificar para ele, e também tu consegue dizer quando que ele levanta e abaixa a caneta, né? Não tem muito controle, pelo menos o pen plotter que eu tenho, que é um V-Sketch, é um Xdraw V3, não tem muito controle sobre o eixo vertical, né? A resolução dos dois eixos horizontais é incomparavelmente maior, né? Então, teve coisas que eu tentei fazer recentemente, nessa coisa de tentar explorar os limites do que o pen plotter oferece, que exigiriam esse grau de movimento, de controle sobre o eixo vertical, e não tinha, fiquei meio frustrado, assim, né? Mas ainda dá para fazer bastante coisa legal só com os outros dois eixos. Bom, ele pode ser controlado, assim, diretamente, né? O hardware consegue controlar ele diretamente usando uma linguagem, digamos, de mais baixo nível, né? Que especifica os movimentos da caneta mesmo. Ou tu pode fazer o mais fácil, que é o que eu sempre faço, que é alimentar um arquivo vetorial para ele, né? E daí eu vou falar sobre ferramentas que te permitem organizar ou produzir arquivos vetoriais que estejam organizados de modo que tu consiga desenhar facilmente as várias camadas de cor que tu pode querer ter no teu desenho, ou mesmo se tu quiser trocar por uma caneta mais grossa, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu queria falar só um pouquinho sobre o hardware dos pen plotters. Eu não sou muito especialista nisso, né, porque eu só tenho um, e eu não pesquisei muito sobre os outros, mas existem vários modelos diferentes, né? Tem alguns até que são caseiros, né? Que tem as instruções de como fazer. Quando eu estava pesquisando, eu encontrei esse aqui, achei bem interessante, né? Que ele tem esses três eixos aqui, essas cordas aqui que seguram. Mas, pelo que eu sei, os mais conhecidos são da série Xdraw mesmo, né? Que é produzido por uma empresa chamada Evil Mad Scientist. E o Xdraw tem vários modelos que se diferem, acho que principalmente pelo tamanho da área desenhável, né? O que eu tenho, que é o V3, ele tem a área desenhável que é mais ou menos aproximadamente o tamanho de uma folha A4. Ele é um pouquinho maior do que uma folha A4, mas é aproximadamente esse tamanho. Eu até tentei comprar um modelo maior, que eu queria fazer uns prints maiores, mas deu um problema com a questão do envio, né? Porque vem dos Estados Unidos, daí ia ter que pagar uma taxa enorme, porque ele ia ter que particionar, dividir as peças em duas caixas, um negócio assim, daí eu comprei o V3, que é mais fácil.
Tem esse aqui, que é o Watercolor Bot, que ele é feito especificamente para fazer pinturas de aquarela, né? Pinturas de aquarela são coisas que o pessoal faz com os pen plotters tradicionais, inclusive o que eu tenho, que é o V13, eu estou para fazer, uma das várias coisas que eu estou para fazer, mas eu imagino que deve ser um pouquinho chatinho, né? Tu tem que programar a caneta para desenhar no papel, de certa forma saber quando que a tinta está acabando, para daí levantar a caneta do papel e passar na água, passar na tinta, né? Então acho que é uma logística meio complicada, mas eu quero tentar fazer. E daí entrando na parte de software, né? Isso assim é muito mais, é bem específico pro essa parte aqui do software é específica do Xdraw. Não, eu imagino que esse programa talvez ele tenha compatibilidade com alguns outros plotters, mas eu não consigo garantir. Mas enfim, se tu tiver um produto da linha Xdraw, ele tem esse programa de linha de comando que é chamado Xclee, que basicamente é o programa que tu vai usar para controlar ele no que diz respeito a alimentar com arquivos SVG, né? Então tem várias opções, tu consegue mandar, tu chama o programa, né, o Xclee, tu pode mandar o arquivo SVG, aí tu consegue parametrizar a velocidade da caneta quando ela está no papel, quando ela está em cima do papel, e, enfim, tem toda a questão de desenhar em camadas, né, cada camada com uma caneta diferente, aí tu consegue especificar que tu está rodando no modo layers e qual é a camada específica que tu vai rodar, né? Então, basicamente, o processo é tu roda ali, modo layers, camada 1. Aí tu coloca uma caneta vermelha no papel, no pen plotter, ele vai desenhar uma camada vermelha, depois ele vai parar, daí tu troca a caneta e roda de novo para a próxima camada, né? Então, um pouquinho manual. Mas ajuda bastante ter todas essas opções aqui. Já usei bastante coisa. Mas conforme a gente for mais para frente na apresentação, eu vou mostrando que é preciso ou é conveniente ter mais um nível de abstração, digamos, nesse preparo dos SVGs, né? Que é suprido pelo menos em Python, pelo VSketch, que é um programa que, uma biblioteca que te permite estruturar de maneira bem organizada o SVG para tu não ter muita dificuldade, não ter que fazer muita coisa manualmente na hora que tu for desenhar. Aqui eu peguei mais alguns exemplos. Tem esse RoboPaint, que eu nunca usei, mas que é um programa que tem uma interface gráfica, que supostamente é feito para ser um pouquinho mais acessível. E tem um negócio que eu quero testar, que é essa ferramenta, que tem um modo dele que te permite desenhar com aquarela, né? Então, eu vou ver, ainda vou testar nos próximos meses para ver como é que é. Senão vou ter que implementar, né, uma solução de logística da caneta lá para fazer aquarela. Tem um plugin do Inkscape que eu usava mais no passado, antes de conhecer o VSketch. Hoje eu não uso mais, mas ele tem algumas ferramentas, não são muitas. Ele tem, acho que o principal é ferramentas que te permitem fazer hatch fill num polígono, né? Então, o Inkscape, só para quem não sabe, é como se fosse um Illustrator open source, né? Então, ele trabalha com arquivos vetoriais, né, com objetos vetoriais, e tu consegue selecionar um polígono desses e pedir para ele fazer um preenchimento. E tem que ser um preenchimento que faça um zigue-zague, né, porque tu vai desenhar com a caneta e é assim que ela vai fazer, né? Tu não consegue realmente jogar um balde de tinta, assim, como se fosse uma coisa digital. Então, ele tem essa ferramenta, tem a ferramenta de texto também, que é uma coisa que eu acho que até o VSketch não tem, de desenhar texto. E ele tem algumas ferramentas para fazer otimização do plot, né? Tem toda uma logística de tu saber qual é a ordem que tu desenha as linhas em que tu vai minimizar o tempo de desenho, né? Tem o VPipe também, que é uma coisa que eu ainda não tenho tanta familiaridade,
mas o próprio criador, ele define como se fosse um canivete suíço para penplotters. Então, ele é um programa de linha de comando que te permite fazer várias transformações no arquivo SVG, e otimizações no SVG, otimizações na ordem das geometrias que vão ser desenhadas, mudar o tamanho da página, assim, um monte de coisa assim, para facilitar o teu processo. Aqui eu coloquei um exemplo de onde tu consegue encontrar mais exemplos de software que rodam especificamente no XGraw. E daí eu queria entrar no VSketch, que é do mesmo criador, inclusive, do VPipe. O VPipe, inclusive, ele faz parte do VSketch, né? Tá integrado ali dentro. E o VSketch é basicamente o que eu uso, assim, 99% do tempo, que é uma library de Python que ele tem uma sintaxe bem parecida com Processing, e basicamente aquilo ali que eu descrevi antes, né? Ele te permite estruturar o SVG de uma maneira bem organizada. Ao mesmo tempo que ele tem uma sintaxe parecida com Processing, ele tem uma interface com uma biblioteca chamada Shapely, que acho que não é muito conhecida, mas se tornou bem importante no meu processo artístico. Basicamente é uma biblioteca de manipulação de polígonos e operações morfológicas nesses polígonos, como adição, subtração, intersecção de polígonos e dilatação de polígonos, erosão de polígonos, né? Então, ele facilita bastante o trabalho de trabalhar com objetos vetoriais no Python. Aqui eu coloquei um exemplo de como é que funciona como é que tu estrutura um programa usando o VSketch. Basicamente, tu vai criar uma classe chamada, pode dar o nome que tu quiser, né? Mas ela vai herdar da classe Sketch Class do VSketch. E ele tem uma função draw que é bem inspirada mesmo no processing, né? Então, tu consegue especificar ali o tamanho da folha, né? Eu coloquei A4, que é o tamanho da área de desenho do meu penplotter, e tu adiciona geometrias chamando essa função, tem um objeto chamado VSK, que é meio que o objeto que tu vai, onde tu vai aplicar os desenhos, né? E daí tu chama a função geometry desse objeto e coloca um objeto Shapely ali dentro, né? O Shapely, lembrando, é essa biblioteca que te permite fazer manipulação de polígonos. Então, os objetos do Shapely são, aqui nesse caso, é um círculo, né? Eu estou fazendo um ponto centrado em zero e essa função de buffer, ela faz uma dilatação, né? Então, isso aqui vira um círculo, né? E daí eu estou basicamente adicionando esse círculo na lista de geometrias. Eu adiciono também um quadrado aqui, e depois eu adiciono um outro quadrado. A diferença entre os dois quadrados eu só coloquei para ressaltar que o VSketch, assim como o Processing, ele te permite dizer quando que tu vai preencher com cor algum polígono ou não, né? Então, aqui eu estou preenchendo e aqui eu não estou, né? Por isso que esse polígono aqui tá vermelho, todo preenchido, né? E na prática, o VSketch transforma isso numa diagonalização, né? Que a caneta vai fazer. Aqui eu também estou demonstrando a possibilidade de usar cores diferentes, né? Então, aqui eu estou desenhando com a cor padrão, que é a cor 1. Aqui eu estou trocando a caneta para a segunda caneta, né? A gente está falando em cores, mas na verdade são canetas, né? Porque a cor vai ser decidida na hora quando tu colocar no penplotter, né? E aqui eu estou mudando para a cor 3, né? Tanto a cor da borda quanto a cor do preenchimento. Então, é basicamente isso, né? E daí aqui nesse Finalize, ele chama um monte de função do VPipe para fazer a otimização do plot para não ficar muito demorado de desenhar. Porque dependendo da complexidade, claro, isso aqui é uma coisa bem simples, né? Mas dependendo da complexidade do desenho que tu for fazer, se tiver milhões de geometrias, pode levar horas, assim. Às vezes, eu acabo me irritando quando eu faço um plot muito demorado e acabo pausando antes, até porque ele faz barulho, né? Mas às vezes eu vejo os trabalhos de um pessoal que mexe com penplotter e os caras colocam na descrição ali, tipo, 18 horas de plot, sabe? Então, é realmente bem demorado. Se for fazer uma coisa demorada, vale a pena tentar otimizar o plot antes, né? O Shapely eu já comentei como é que ele funciona, né? Mas ele é
enfim, essa biblioteca de manipulação de polígonos, e eu só estou citando ele aqui porque ele, não só ele é muito importante no meu processo, eu uso bastante ele, como para penplotters em Python, acho que uma biblioteca que deveria ser tratada com a mesma importância do processing, assim, porque é ali que tu vai construir tudo, né? Que todos os teus objetos são vetoriais. Aqui eu queria colocar só um exemplo de como funciona a Shapely. É bem simples de usar. Eu comecei... Aqui, basicamente, eu tô gerando a equação de uma flor, aquelas que tu faz em coordenadas polares. Eu converto para coordenadas cartesianas, e daí aqui eu estou construindo um polígono no Shapely, bem simplesmente, só fiz um zip entre o x e o y, né, para pegar as tuplas, né, e daí ele cria esse polígono aqui, e daí eu quis mostrar como funcionam as operações morfológicas, né, então aqui eu estou fazendo uma dilatação, que é chamar essa operação buffer aqui, aí ele fica gordinho. Aqui eu estou subtraindo um círculo, tu pode subtrair com menos mesmo, porque ele faz overloading nas operações de Python. E aqui eu estou aplicando uma transformação, tu pode aplicar uma transformação arbitrária nas coordenadas do teu polígono e mapear elas para outras coordenadas. E aqui eu fiz uma transformação que faz essa flor ficar um pouco mais, assim, realística, sei lá, pelo menos na minha visão. Menos cartoon, assim, mais parecido com uma flor de verdade. Aqui tem alguns slides sobre ferramentas, mas eu vou passar, porque quero focar mais na parte específica do VSCATch, e também ter tempo para falar de algumas experimentações que eu fiz. Bom, eu estou numa temática, e eu vou contextualizar isso com penplotters, né? Não é simplesmente uma divagação, assim. Mas eu estou numa temática, assim, do meu processo artístico, de pensar muito nessa dicotomia que existe entre sketch e ferramenta, né? Então, o sketch, né, tem essa terminologia que o próprio processing usa, né, quando tu cria um arquivo novo, ele chama de sketch, que é essa ideia de ter um pequeno programa, né, que vai ser voltado para arte generativa, para né, creative coding, muitas vezes tem inserido dessa lógica do open source, né, uma coisa de compartilhar e fazer modificações no sketch da outra pessoa. O open processing tem essa filosofia, né. Mas ultimamente eu tenho parado para pensar muito no ciclo de vida, né, dos sketches que eu produzo, que eu tento programar, assim, em termos de programação criativa, mais de uma vez por dia, né, eu faço mais de um sketch por dia. Então, vocês imaginam como é que não deve ser, assim, a minha biblioteca pessoal, assim, de sketches, né, uma confusão gigantesca, né? E acaba acontecendo com muita frequência de tu gosta de um sketch, tu acaba repetindo ele, né? Acaba repetindo trechos de código daquele sketch, né? E a gente está fazendo por diversão, por hobby, mas a gente sabe da engenharia de software que isso é péssimo, né? Então eu tenho tentado me tornar consciente a respeito disso e tentado tomar as rédeas do processo e não, tudo bem, então eu estou repetindo muito código, vou transformar esse sketch numa ferramenta, né? E eu acho que isso se insere dentro de uma outra reflexão que eu tenho feito, que é como separar, logicamente, o código da arte, assim, né? Não no sentido filosófico, mas digo no sentido mesmo, assim, de tipo, se tu tem um código que potencialmente pode ser usado para fazer várias artes diferentes, né, vários prints diferentes, digamos, né? Como é que tu, né, faz uma separação entre esse código e o que realmente é específico de cada print que tu gerou, né? Que são os parâmetros, né? Se tu for organizar o teu código como uma função, basicamente o print se resume à combinação de parâmetros, né? E eu acho que essa transformação do Sketch na ferramenta, ela tem sido muito útil para mim conseguir enxergar quais são os parâmetros, né? E conseguir, inclusive, salvar eles em arquivos. Enfim, aqui é basicamente o que eu estava comentando, né? Muitas vezes acaba valendo a pena a gente transformar o Sketch numa ferramenta.
por vários motivos, né? Aqui tem um exemplo de um sketch que acabou virando uma ferramenta minha, né? Que é o código que faz, que renderiza imagens a partir de Signed Distance Functions, né? Eu transformei numa biblioteca, que eu nem liberei, eu estou usando só eu mesmo, mas mesmo assim já me ajuda, né? Que eu chamei de Easy Shader, daí depois eu contextualizo isso de novo com Plotters, né? Eu vou pular alguns desses slides. E aqui, só mais uma reflexão, né? Eu penso que, assim, quanto mais simples for o uso de uma determinada ferramenta, né? Quanto mais simplesmente tu conseguir especificar com código a tua ideia, mais possibilidades isso te abre para experimentação artística, né? E, assim, em tese, não em tese, mas na prática, sim, né? Porque em tese tu pode realmente pegar o código ali e dar o Ctrl+C, Ctrl+V e repetir ele milhares de vezes para testar várias combinações estéticas diferentes, mas na prática tu não vai fazer, né? Porque começa a se tornar um trabalho hercúleo, assim, né? Então, se tu simplifica o teu processo, isso acaba te convidando quase a experimentar quais são os limites daquilo, né? Então, o meu processo artístico tem sido assim, quase como se fosse uma gaita, assim, né? Quer dizer, eu expando, daí eu restringo, transformo numa ferramenta, daí eu vou expandindo, daqui a pouco vira uma outra ferramenta, né? Então, eu vou fazendo isso, é a organização que eu tenho conseguido encontrar para ser um pouco mais produtivo, para conseguir, né, expandir os limites, assim, do, da minha atual experimentação, né? Enfim, coloquei uma reflexão sobre os parâmetros aqui. Aqui é um exemplo específico eu estava usando essa biblioteca que eu fiz, né, o Easy Shader, para desenhar um cogumelo, que inclusive é o cogumelo que tem aqui, né, com operações, né, e daí eu peguei rapidamente aquele cogumelo ali, que é um cogumelo, né, específico, né, tem um formato específico, daí eu peguei e transformei numa função. E ao transformar na função, eu coloquei todos os parâmetros ali. E daí, ao colocar os parâmetros, eu consigo organizar a minha cabeça e consigo, assim, preservar aquela coisa que eu fiz ali, não vai ficar perdida como um bloco de código no meio do notebook que eu estou usando. E isso me permite experimentar mais, né? Então, aqui eu fiz uma funçãozinha para amostrar os parâmetros dessa função anterior que eu desenvolvi. E daí, com isso, eu aleatorizei, né? Aquela função, ela basicamente amostra parâmetros aleatoriamente, né? E daí eu gerei vários cogumelos, né? Então é um processo de partir, é meio óbvio, né? Mas é um processo de partir de uma coisa específica que tu fez e tomar as providências necessárias para generalizar ela. Aqui, esse aqui eu vou pular também, estou um pouquinho preocupado com o tempo. Aqui eu vou pular também. E aqui, contextualizando, né, como que o plotter entra dentro de tudo que eu falei, né, com relação à simplificação do processo criativo, né? Eu, enfim, a minha filosofia ultimamente tem sido essa, né? Quer dizer, quando tu faz arte generativa, especialmente se for por hobby, como é o meu caso, tu tá na posição ao mesmo tempo de desenvolvedor e de usuário de uma ferramenta que tu está desenvolvendo. Se tu se propuser a pensar no que tu está fazendo como uma ferramenta, né? Que é a reflexão que eu estou fazendo. E se a ferramenta é tua, né? Se tu está, né, pensando no que tu está desenvolvendo como uma ferramenta e uma ferramenta que tu vai usar, ela deve contribuir para simplificar o teu próprio processo artístico, né? Então é isso que eu tenho tentado fazer com as minhas, transformando sketches em ferramentas e gerando interconexões entre sketches diferentes, entre ferramentas diferentes, né? Aqui é um exemplo né, eu tinha os meus projetos com Plotter, eu tinha até uma pasta específica, né, que era para o Plotter, e tinha meus projetos de computação gráfica, assim, que era com essa biblioteca de Signed Distance Functions, né. E daí eu resolvi juntar os dois e fiz um códigozinho ali, né, para, basicamente, eu renderizo a imagem, daí depois eu aplico um processo de vetorização ali que eu implementei, usando Martin Squares e coisas assim, e fiz o meu primeiro desenho de Plotter baseado nessa minha biblioteca que eu chamei de Easy Shader, né? E daí
né, rapidamente eu peguei esse código que eu tinha usado para fazer e transformei numa função dentro do próprio Easy Shader, né? Então, tudo que eu vou, todos os caminhos que eu vou explorando, assim, que tem um mínimo de, parecem ter um mínimo de potencial para mim, eu vou transformando em funções, em métodos, em ferramentas e vou tentando, de certa forma, ir para frente, assim, no meu processo artístico, mas carregando junto comigo as coisas que eu fiz, né? Tento, porque eu tenho tido muito essa preocupação de deixar códigos perdidos no passado e não conseguir rodar eles de novo e tal, então eu venho tentando, né, arrastar junto comigo as ferramentas que eu vou desenvolvendo para fazer as artes específicas que eu faço, né? Aqui, de novo, é um exemplo do exemplo que eu tinha usado anteriormente, dos cogumelos, e agora desenhado com o Pen Plotter, né? Aqui eu tentei fazer um colorido, mas o tom do azul e o tom do preto ficaram com pouco contraste, né? Aqui tem uma discussão um pouco sobre open source. Eu acho que eu posso falar brevemente. Isso aqui é mais uma introdução porque eu vou falar sobre o Pretty Maps, mas, né, isso é uma das coisas que eu tenho tentado explorar, né, que é a abundância de dados abertos que existem e as possibilidades de pós-processamentos que a gente pode fazer nesses dados, ou até eu tenho usado esses dados do Wikimedia Commons até para testar algoritmos que eu vou fazendo, né? Enfim, mas eu acho que no que aqui, não vou comentar isso especificamente. Aqui eu estava falando, eu ia comentar sobre a possibilidade de fazer processamento em batch, né? De, tipo, deixar um script rodando para ir baixando imagens do Wikimedia Commons e depois eu fiz isso alguns meses atrás e nem usei as imagens. E muito tempo depois eu fui usar, né? Que é um exemplo de uma dessas imagens que eu peguei. É uma combinação de três códigos diferentes. Um deles que era o script para baixar as imagens, outro que era estou usando um modelo de deep learning para segmentar o foreground das imagens, e daí eu estou importando esse foreground dentro do Easy Shader, né, para fazer essa renderização aqui como se fosse uma coisa de uma textura, né. Enfim, aqui estou falando sobre usar as imagens da Wikipedia para testar algoritmos, né, eu fiz um algoritmo para pixelizar imagens. E daí, entrando no OpenStreetMaps, que é só uma introdução para o Pretty Maps, é basicamente, enfim, acho que muita gente conhece, né, como se fosse um Google Maps open source e open data, né, qualquer um pode contribuir com dados. E eu usei o OpenStreetMaps para criar essa ferramenta, que é o Pretty Maps, né, que também é uma expressão dessa minha reflexão sobre sketch versus ferramentas, né, eu comecei a fazer muitos mapas, de repente eu resolvi organizar o código dentro de uma biblioteca só, e também acho que dialoga com a reflexão da separação entre o estilo, digamos, de cada print específico e o código mesmo que gera eles, né, porque as queries do Pretty são basicamente quais são as geometrias que tu vai buscar do OpenStreetMaps, que está especificado aqui em layers, e quais são os parâmetros de estilo que tu vai usar para desenhar elas no Matplotlib, né? Então, tu está aqui, de certa forma, né, comprimindo tudo que o print representa, né, nesses parâmetros aqui, né? Aqui tem só algumas imagens de exemplo, mas o principal é isso aqui, né? Eu queria comentar, assim como eu fiz no caso do Easy Shader, eu vou pegando as minhas bibliotecas e eu vou pegando o VSketch e colocando dentro das minhas bibliotecas de alguma maneira, para que o processo de desenhar, de exportar aquelas imagens para o PenPlotter se torne o mais limpo possível, assim. Então, eu coloquei um modo plotter no Pretty Maps, que aqui eu estou usando para desenhar uma região retangular da cidade de Barcelona,
É um mapa bem simples aqui, eu estou simplesmente usando uma única caneta, mas daria para especificar outras coisas, né? Usando uma sintaxe intermediária que eu fiz entre o VSketch e o Pretty Maps, né? Basicamente, tu consegue especificar para cada geometria qual é o stroke, qual é o fill, né? Ou seja, a cor da borda e a cor de preenchimento, inclusive a largura da caneta. E aqui uns exemplos que eu fiz de Porto Alegre, isso aqui são os bairros Bonfim, Cidade Baixa e Farroupilha, aqui no meio. Aí eu meio que desenhei cada um deles numa cor, numa folha de cor diferente, recortei e fiz meio que uma montagem, assim, como se fosse meio que uma prévia do que eu queria fazer com o mosaico dos bairros. E daí eu queria falar sobre a última experimentação que eu fiz, que eu acho que ainda tem bastante potencial, só tenho tido pouco tempo, que é light painting usando os pen plotters, né? Então, só antes de entrar no light painting de fato, só queria contextualizar, né? Tipo, eu coloquei essa imagem aqui, que é a minha mão segurando uma lanterninha, e eu estou usando uma biblioteca que eu fiz também nessa lógica de simplificar o teu processo, que é uma biblioteca que tu simplesmente chama essa função mask numa imagem, e ele já calcula o foreground e faz um crop automático, né? E daí eu consigo usar essas imagens muito facilmente, né, sem ter que ficar usando um programa de edição para fazer esse recorte. Né? Enfim, mas é só um parênteses que eu abri. Light painting, para quem não sabe o que é o processo de desenhar no ar com uma fonte de luz durante uma captura de câmera, né, com longa exposição, e de modo que tu consiga capturar a trajetória da luz na tua mão durante essa captura, né? Aqui tem um exemplo do dia que eu tive a ideia, que a gente estava aqui em casa e eu comprei um celular novo e eu estava olhando as funções de câmera dele e ele tem acho que tem até aqui um exemplo, né? Ele tem essa função de longa exposição e tem várias modalidades ali. Tem um para capturar imagens de céu, várias coisas diferentes. Tem um para tirar aquelas fotos de cachoeira que a água fica contínua, assim. Tem um de light painting. E daí eu tava com os meus amigos aqui e a gente fez uns desenhos no ar. E daí eu me dei conta, né? Bah, de repente dá para fazer isso com o Pen Plotter, né? E daí enfim, antes de fazer com o Pen Plotter, eu fiz uns experimentos com a tela do meu celular antigo, né? Tentando fotografar a tela do meu celular antigo. Aqui com a calculadora. E daí eu, depois de fazer várias vezes com a calculadora, que eu achei muito legal, os números, assim, eu comecei a pegar umas artes antigas minhas no computador, tentei fazer algum processo, assim, de tornar mais interessante aquilo ali, através da longa exposição, não ficou muito legal, e daí me deu mais motivação ainda para tentar fazer com o Pen Plotter, né? Porque eu estava com um bom sentimento a respeito disso, assim. Daí eu fui na minha gaveta procurar alguma coisa que me permitisse, assim, ter como uma fonte de luz, e eu encontrei é uma lanterninha vagabunda, assim, que eu nem sei de onde é que eu tenho. Acho que um amigo me prestou em algum momento, esqueci de devolver. E, enfim, ele tem um botãozinho e essas três lampadinhas, né? Daí eu fiz um negócio bem gambiarra, assim, eu eu peguei um imã que eu tinha só para fazer pressão e coloquei sobre o botão e dei 3, 4 voltas no elástico, assim, de modo que o imã estivesse sempre pressionando o botãozinho e a luz estivesse sempre ligada. Daí eu botei até tá errado aqui, eu tentei reproduzir a foto, porque eu não tinha uma foto do dia, né? Eu tentei reproduzir a foto, mas na verdade devia estar de cabeça para baixo, né? Porque a luzinha tinha que estar para cima. Mas amarrei prendi o negócio no XDraw, e daí eu comecei tentando fazer
com uma figura simples, né? Só desenhei um hexágono. Daí, imediatamente, eu já vi um problema que tem ali, que seria um pouquinho difícil de resolver com essa lanterna, que é o fato de que não existe exatamente a caneta tá tocando ou não tocando no papel nesse caso, né? Porque a luz está sempre ligada. Teria que dar um jeito de desligar a luz quando a caneta não estivesse no papel, né? Então, além de desenhar o hexágono, ele está desenhando também a trajetória do braço mecânico até chegar no ponto de início do hexágono, né? Enfim, aí eu fui testar com mais de uma figura, né? Aqui tem vários hexágonos, consegue ver esses tracejados de quando ele está se movimentando, né? Quando ele está se movimentando, digamos, fora do papel. Mas, enfim, nem tentei resolver isso imediatamente. Depois eu fiz alguns experimentos com luz RGB, né? Que na verdade eu só peguei umas canetinhas e pintei as lâmpadas da lanterninha, né? Ficou um efeito mais ou menos legal, assim, né? Com as coisas meio neon. E daí aqui eu comecei a tentar, tipo, queria ver, assim, quais são os limites, né? Tentei pegar a figura mais complexa possível para desenhar, para ver como é que ficava, e daí eu peguei um fractal, né? Um Julia 7, que eu gerei e vetorizei, né? Então, gerei uma representação poligonal do fractal. E daí fiz essa captura de longa exposição, né? Ficou com esse efeito meio borrado aqui, porque eu ainda não tinha conseguido montar a estrutura para tirar as fotos. Ainda não consegui, né? A estrutura que eu montei é uma gambiarra, mas foi melhorando conforme eu fui fazendo novas capturas, né? Aqui eu já estava com estrutura melhor, né? Eu tenho um suporte de notebook que eu comprei para programar do sofá, e daí basicamente e ele tem um buraquinho assim na parte para ventilar o notebook, né? Daí eu coloquei a câmera bem nesse buraquinho para conseguir né, ver o que estava embaixo, né? E daí eu coloquei ela bem em cima do pen plotter, e por isso que tem eu consegui pegar desse ângulo bom, assim, que é visto de cima. Enfim, né, eu consegui uns resultados melhores, e eventualmente tive que trocar de fonte de luz, consegui uma fonte de luz que era bem mais fraquinha, e daí era como se, na analogia, era como se tu estivesse desenhando com uma caneta de grossura menor, né, que é essa aqui. Eu nem lembro agora exatamente eu lembrei. A fonte de luz que eu consegui, né? Tudo bem gambiarra, né? Mas a fonte de luz que eu consegui foi o cabinho do meu notebook, que tem uma luzinha ligada quando ele está conectado na tomada. E daí eu amarrei o cabinho do notebook na garra, né? Do pen plotter. E consegui um resultado bem legal, assim, ficou uma resolução bem boa. Esse aqui é o resultado que eu mais gostei de todas dessas experimentações com light painting. Ficou legal porque eu liguei a luz uma hora, né? Eu liguei o meu abajur e daí logo depois eu desliguei, né? Mas liguei daí deu para dar uma enxergada na madeira que tem ali embaixo, né? Da minha mesa e tal. E ao mesmo tempo ficou em boa resolução a curva, né? A curva iluminada. Aqui foi um teste que eu fiz para daí de fato assim testar os limites do que eu estava tentando fazer, que é fazer um plot muito demorado, né? Eu não lembro quanto tempo isso levou para desenhar, inclusive não foi até o fim, porque está faltando todos os prédios, mas esse é aquele mesmo mapa de Barcelona, né? E daí e tu consegue enxergar, enfim, daí eu fiz essa captura nessa técnica de light painting, e tu consegue enxergar aqui todos os caminhos, né? De quando ele teve que levantar a caneta e começar uma linha nova, alguma coisa assim. E eu acho que talvez eu tenha até corrido um pouco demais, mas acho que é basicamente isso. Obrigado, Marcelo. Caramba, tava esperando muito essa atividade para poder me animar com a minha também, que está dentro da caixa aqui há meses, mas tem uma boa desculpa porque eu também estou construindo uma bancada aqui para botar ela direitinho. Sim. Quando eu escrevi lá para o pessoal do Evil Mad Scientist,
que é o fabricante da Axios, eles me deram um material muito grande para estudar, e aí aquilo também me deu uma assustada. Eu falei, caramba, é um mundo à parte. Aí encontrei um fórum de discussão também no Discord, com muita gente compartilhando um monte de ferramenta que eles estavam criando. E você não foi diferente, você chegou aqui com um mundo novo também de coisas em Python e de bibliotecas que eu não faço ideia de que existiam, na verdade. Então, eu queria ouvir um pouco assim, como é que foi a experiência para você montar ela, para botar ela para funcionar. Como é que é esse primeiro passo assim que você deu, assim, como é que foi essa experiência para você? Foi frustrante, foi tranquilo? Foi tranquilo, até te ouvindo falar, assim, eu acho que eu também tinha um pouco essa apreensão com relação ao OpenPlotter, né? Foi uma compra impulsiva, mas eu, no primeiro dia, tipo, quando ela chegou, eu consegui já desenhar com ela. Porque, na verdade, esse modelo, que é o XDraw V3, ele não... Ele vem numa peça única, né? Ele é tipo um L, e a única coisa que vem, assim... As únicas peças adicionais são é só uma, né? Que é o carregador. E um cabo USB que tu vai usar para conectar no computador, né? Então, na verdade, ele é mais simples do que parece. E acho que a parte que tem, assim, uma curva de aprendizado um pouco mais complicada é a parte do software e tal, né? Porque eu acho que, de certa forma, né, como tu falou ali do mundo novo e tal, de certa forma, eu acho que se eu for pegar o histórico do meu processo, na época que eu comprei o Pimplotter, eu estava trabalhando muito em Processing ainda, e o catalisador do movimento que me empurrou em direção a Python, acho que foi o próprio Pimplotter. E daí eu conheci o Shapely, né, através do Visquete, acabei conhecendo o Shapely, daí eu comecei a fazer coisas usando o Shapely e Matplotlib, meio que quase que não voltei para o Processing. Muito de vez em quando eu faço alguma coisa em Processing, né? Mas realmente é um mundo diferente, assim, é quase como se fosse duas ilhas, assim, e depois fica meio que difícil de navegar entre elas, porque eu acabei desenvolvendo uma zona de conforto, assim, dentro desse mundo do Python com o Shapely, né? Mas o hardware em si é tranquilo, assim, não tem nenhuma dificuldade. Massa. Eu cheguei a brincar uma vez com uma plotter de um amigo e a gente pegou eu, na verdade, fiz uma coisa bem legal que era... Tinha um cara que tinha criado um renderizador alternativo para o P5JS que você podia desenhar já em SVG. Só que estava todo bugado. Aí eu fui lá, dei uma hackeada doida lá e o bicho voltou a funcionar. E aí a gente exportou aquele SVG, mas estava tão zoado. Aí a gente teve que fazer um trabalho manual de limpar SVG depois. Então eu acho que todo esse mundo aí de softwares e ferramentas criadas para são meio que para resolver um pouco isso, né? Porque tem um jeito de finalizar o arquivo, né? Que funciona. E tem toda uma inteligência também, né? Porque a ordem dos comandos no SVG vai fazer a caneta ir lá para cima, lá para baixo, lá para cima, lá para baixo. Ou seja, vai fazer um esforço desnecessário. Você quer que ela otimize o movimento dela, desenha uma área, depois vai para outra. E aí acho que também tinha uma ferramenta dessa, se eu não me engano, que fazia exatamente essa, essa inteligência para organizar os pontos espacialmente para minimizar o esforço de movimento, né? Então, eu fico lembrando um pouco dessa experiência assim, mas e vendo você fazer essas ferramentas, dá vontade de criar um mega Sim, software de programação criativa para Plotter, né? Porque falta, sim. né? Sim, total. E acho que isso que tu falou dialoga muito também com a questão da importância da gente estabelecer restrições técnicas, né, para tentar exercitar nossa criatividade, né? Porque eu acho que eu estava vivendo no mundo do processing, que eu conseguia fazer coisa 3D, conseguia fazer qualquer coisa, assim, e daqui a pouco tu só tem linhas, né? E com isso tu começa a ter que pensar de maneira diferente, tu começa a interpretar a cor de maneira diferente, né? Porque agora a cor é uma linha também, né? Que tu
está usando para preencher. Então, é realmente uma mudança de paradigma, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais do Pemplotter, né? Que é uma mudança meio radical, assim, na maneira que a gente está acostumado a produzir arte visual, assim, do ponto de vista de programação criativa, né? Massa, querido. Obrigado aí demais. Oi, Marcelo. Muito obrigada pela palestra. Foi maravilhosa. O light painting com o Axidraw explodiu a minha cabeça. E eu tenho só umas dúvidas pontuais, de técnica mesmo. A biblioteca do VSketch, ele serve só para Axidraw? Não, em tese tu poderia usar ele para produzir SVGs, até eu acho que é uma ferramenta, bom, não sei exatamente qual é o teu uso que tu daria para os SVGs, né, nesse caso, mas ele só não vai produzir, por exemplo, se tu quiser fazer um SVG pensando nele como um arquivo digital e quiser colorir, isso ele não vai te dar, né? Ele só vai te dar esses padrões de preenchimento com hatch fill, né? Tem que ver exatamente por que tu quer usar, mas em tese ele produz um SVG qualquer, assim, né? É que eu ainda não sei qual que vai ser o modelo da plotter que eu vou usar, então eu queria saber se ele era versátil, assim. Não, isso sim, isso sim. A única coisa que tu teria que mudar, no caso, no código ali, se tu for trocar de um plotter para outro, é possivelmente a resolução da imagem, né? O tamanho da folha, se vai ser A4, A13, etc. Mas fora isso, ele é compatível, inclusive, acho que com qualquer plotter, né, que receba SVG, né? Ele não é uma coisa específica do Xdraw, nem da família do Xdraw. Legal. E aí eu vi lá no comecinho, como você mencionou, um plotter que tem o controle de pen up e pen down. Isso é como se a gente fosse controlar os movimentos do braço como se fosse um carrinho de controle remoto, assim, um braço de controle remoto, ou é viagem minha? É como se fosse, só que não é em tempo real, né? Eu imagino que tu possa fazer, talvez seja um pouquinho complicado, acho que talvez tu consiga fazer meio que uma interface que te permite se comunicar com eles de maneira realmente interativa. Ou talvez até exista isso nas opções, só que são tantas opções nesses programas, ferramentas que eu estou usando que eu não explorei todas ainda, né? Mas tu consegue, tipo, ao invés de alimentar um arquivo SVG, tu consegue dizer, tipo, começa o plot nas coordenadas tais, daí se movimenta no ângulo tal por tantos centímetros, né? E tu consegue especificar essas sequências de operações, que é basicamente uma desconstrução do arquivo SVG, né? Mas tem esse modo aí, eu nunca assim, precisei usar ou senti, não sei exatamente para que eu usaria ele, né? Mas se desse para fazer essa coisa interativa, é uma coisa que eu gostaria de experimentar, né? Fazer uma coisa meio que de, tipo, dar comandos em tempo real para ele, né? Vou ver se existe essa possibilidade. Faz um tempo, eu não lembro de que lugar eu não guardei a informação, mas parece que tem uma plotter que é tipo um carrinho e ele tem a caneta, né, instalada dentro dele e ele vai andando assim. Então... eu acho que eu já vi, eu acho que alguém até da comunidade de processing compartilhou em algum lugar, mas... Cara, eu pause. Ele caiu? Eu tava achando que era eu o problema. Não, acho que foi ele. Eu acho que... esperar um pouquinho, ver se ele aparece. Mas era muito legal esse carrinho. É tipo um carrinho e ele vai desenhando. E aí eu imagino que tem uma linguagem
diferente, porque você tem que comandar os sentidos para onde ele vai. E eu acho que, eu imagino que deve ser uma linguagem muito parecida com a do logo do Seymour Papert. Então você dá as direções. Eu acho que eu já vi esse carrinho também. Eu tenho uma memória visual, mas é aquela coisa assim, não sei se eu lembro o que você está falando agora ou se eu de fato lembro. Pois é, será que a gente fabricou esse carrinho lançamento agora ou ele tem um nome e Pode ser. um site Mas próprio? Eu fiquei pensando agora, o Matheus levantou essa bola, será que é necessário esse carrinho? E aí eu fiquei pensando, e aí o Marcel talvez saiba responder agora que ele está voltando. Mas qual é a diferença na prática de uma pen plotter para uma plotter normal? Porque a gente usava muito na faculdade de design plotter para fazer recorte de papel, né? E você tinha o suporte para você colocar caneta na plotter também. Só que tudo bem, a plotter tem uma estrutura um pouco mais engessada, porque ela parece uma impressora. Marcel? Voltou, Marcelo? Voltou? Não, tudo bem, eu só queria confirmar se... Voltou? Acho que vai ter que desligar, pode desligar o vídeo. É que eu dei uma caída. Mas eu não ouvi o começo. Não, eu ia perguntar... sim, eu vou desligar o vídeo para ver se melhora. Mas... Tá ouvindo? Eu não entendi. Tô ouvindo, pode fazer. Eu ia perguntar se você tinha noção de qual é a diferença na prática de uma pen plotter para uma plotter tradicional que você consegue posicionar a caneta. Porque eu usava muito na faculdade de design plotter para fazer recorte de papel. E aí a plotter tem um formato de uma impressora normal, só que alguns modelos você pode inserir uma caneta. E aí você consegue fazer o desenho em SVG também. E aí eu queria, sei lá, se você sabia desse tipo de plotter, se você vê alguma diferença, sei. Eu não sabia dessa terminologia, eu não sei se eu estou familiarizado com esse tipo de plotter que tu falou, mas se realmente tu coloca caneta, eu imagino que seja uma lógica bem parecida, né? Eu fiquei pensando muito nisso na apresentação. Eu até não sei como é que, se é uma impressora convencional que também permite tu colocar caneta, é isso? Cara, eu vou mandar deixa eu ver se eu acho uma foto de uma aqui. Mas é uma máquina de recorte que a gente chama. E aí você pode trocar a lâmina por caneta. E aí ela faz o recorte via SVG também. O Alexandre devia estar aqui para esclarecer. Ele vem da arquitetura, ele deve saber. Mas é basicamente isso, uma impressora, só que ao invés de tinta, você tem o lugar onde você botaria a navalha. E alguns modelos eu acho que tem alguma, talvez uma máquina dessas que é de corte, né? Quê? Perdi, travou. Sim, para mim também. Que eu ia dizer que tem gente que usa, né, essas máquinas de recortar madeira, né? De recortar MDF, sei lá, e usam isso como pen plotter, né? E até eu já ouvi falar de gente, até conheço uma pessoa que conseguiu fazer desenhos assim, que usa uma impressora 3D para... Maneiro. Se você conseguir controlar, realmente a tecnologia é a mesma, né? É um guia para caneta. Se você conseguir controlar ela, dar os comandos certos. Marcelo, tá? Acho que a tua internet tá meio ruim, Marcelo. Eu fico pensando se dá para usar pena caligráfica com um pen plotter. É um dos das minhas ambições para 2023. Que dá para usar, né? Tipo, diversas. Tipo, uma pena pode ser uma caneta e aí ela tem uma espessura mais grossa, uma largura mais grossa. E deve dar uma coisa muito legal. Boa pergunta. Sim. Eu não sei. Então, como eles movimentar né, Marcelo, tá com muito delay. Tá com muito delay, Marcelo. Muito mais ou menos. Que bom que foi agora no final da apresentação e não no meio, né?
Então, Mas foi demais, Marcelo, assim, realmente a apresentação muito maneira, cara. Eu quase não consegui assistir porque eu ia pegar a estrada, por sorte ou azar, começou a chover muito, então eu desisti de pegar a estrada. E, pô, muito maneira, cara. Já acompanhava a tua experiência, né, pelo Instagram. Eu que botei pilha, né, inclusive, pra você dar essa oficina. E, pô, muito maneiro mesmo. Que legal Parabéns, que cara. curtiram. Valeu mesmo. Qualquer coisa, se quiserem, né, que eu responda mais dúvidas, é só pegar o meu contato ali que eu... Eu fiquei provocado pra ir atrás de uma Pen Plotter pro ano que vem também. Que legal, eu tô convencendo as pessoas. É bem legal mesmo, eu recomendo. Daqui a pouco vai precisar de um cupom de desconto da Mad Scientist. Imagina Sim. se a gente consegue desconto. Ia ser legal. A gente fala, mano, a gente tem 10 pessoas aqui querendo comprar Pra coletiva, peixe urbano. Seria bom mesmo, porque o maior problema é esse, né? Que tem que importar, né? E aí tem que pagar as taxas de alfandegários e tal. Né? Mas eu vi que tem muita alternativa chinesa também, né? Será que elas têm qualidade? Pois é, eu não sei, porque eu nunca experimentei nada que não fosse o Xdraw, né? Mas, inclusive, no Mercado Livre, se tu pesquisar, tem, tipo, pessoas que fazem elas mesmas, assim, né? Tipo, uns engenheiros mecânicos aposentados e tal, que fazem e tal. E daí tu consegue comprar, acho que bem mais, por um preço bem mais barato, assim, tipo... É, porque é carinha, né? A Xdraw, é. Sim, ela foi cara e ainda por cima acho que eu paguei quase o preço inteiro dela em taxa também. Quando veio, eu fiquei tipo, putz, eu já me arrependi, mas aí É o meu depois... dólar, né? Sim. É a minha situação de dólar que a gente tá. Eu entrei numa de fabricar uma Pen Plotter, né? Eu estava fazendo um curso de fabricação digital, tinha CNC, tudo isso. Aí a gente começou a fabricar, comprei os motorzinhos e tal, botei para funcionar o drive do motorzinho. Eu nunca programei nada tão complexo assim, nível de hardware antes. Foi bem desafiador. Eu sei que eu cheguei a imprimir as peças 3D, comprei as correias dentadas para fazer o bicho mover. Foi bastante trabalho. Eu não consegui chegar no final, eu tive que parar o projeto para fazer outras coisas, mas de qualquer forma foi muito divertido. Assim, é possível, tem muita documentação, tem vários projetos no YouTube que já te dá a lista de compras total do que você tem que fazer, mas é papo aí de mais de 100 horas de trabalho quebrando cabeça para fazer o negócio desse funcionar, sabe? Então, E pedindo peça, ainda atrás de peça, né? Compra errado, pede de novo. Só imagino, deve ser chato, Mas é isso, gente. Eu agradeço aí a participação de todo mundo. Vamos agradecer aqui novamente o Marcelo. Obrigado demais. Obrigado demais, Marcelo. Valeu, eu que agradeço a oportunidade. Maneiríssimo. Gente, boa noite então a todo mundo. Boa noite, Tchau, gente. boa noite. Boa noite, tchau.